Vamos dar início a uma parte do estudo do sistema nervoso dos animais que envolve o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquela parte do sistema nervoso onde não existe voluntariedade da parte do animal, daí então ser chamado de sistema nervoso autônomo. Vamos iniciar então falando sobre os aspectos anatômicos e que envolve essa parte do sistema nervoso. Inicialmente, vamos lembrar que o sistema nervoso autônomo é o componente eferente do sistema nervoso visceral, ou seja, é o sistema motor periférico destinado ao suprimento nervoso dos músculos cardíaco, liso e as glândulas, e sujeito a um controle reflexo local, assim como de nível cerebral. Vamos lembrar que existe uma terminação nervosa própria, motora e visceral, e que vai estar então relacionado com o músculo liso, o músculo cardíaco e as glândulas. Existe um axônio, esse axônio ele se ramifica na sua terminação nervosa e surge uma série de dilatações que já identificamos como sendo chamada de varicosidades. Numa figura um pouco mais interessante, a gente observa o axônio do neurônio autonômico pós-ganglionar, depois vamos entender isso aí, formando então essa ramificação sobre as fibras musculares lisas, e quando ocorre uma despolarização, cada varicosidade dessa, que dispõe de vesículas de neurotransmissor, tem condições de liberar o seu neurotransmissor. E esse neurotransmissor, então, vai reagir com as células musculares lisas. Essas dilatações, não podemos esquecer, são varicosidades e são típicas do sistema nervoso autônomo. É a terminação nervosa eferente e visceral. O sistema nervoso autônomo dos animais, ele vem sempre sendo dito como sendo o responsável pelo suprimento nervoso, tanto da musculatura lisa, quanto musculatura cardíaca, quanto as glândulas. E esse sistema nervoso autônomo, ele acaba por regular funções subconscientes, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, motilidade intestinal e diâmetro pupilar. Além disso, veremos uma série de outras funções do sistema nervoso autônomo, funções em que ele regula com bastante propriedade. O sistema nervoso autônomo, ele costuma ser dividido em dois componentes, simpático e parasimpático. E isso leva em consideração a sua origem anatômica, basicamente a origem anatômica dos seus neurônios pré-ganglionares e os neurotransmissores liberados no órgão-alvo. Nessa imagem, a gente observa um cão mostrando comportamento de agressividade. Isso significa dizer um componente simpático atuante nesse animal. Por outro lado, esse animal mostrando uma situação de relaxamento, uma situação de descanso, mais voltado para a questão, então, homeostática. E aí dizemos, então, que quem opera nesse momento é o componente do sistema nervoso autônomo chamado de parasimpático. Consideração anatômica a respeito desse sistema, primeiro vamos considerar e vamos relembrar o que ocorria no sistema nervoso eferente somático, aquele que nós estudamos como sendo o responsável pela motricidade das fibras musculares esqueléticas, portanto, não corresponde ao sistema involuntário que hoje nós estamos estudando, o sistema voluntário. Nós observamos naquele estudo que existia uma fibra aferente que ia até a medula espinhal, que poderia fazer conexão ou não com o interneurônio, e uma única fibra nervosa eferente entre o sistema nervoso central e a periferia. Isso, então, é a consideração anatômica a respeito do eferente somático. Diferentemente, no sistema nervoso eferente visceral que nós vamos estudar agora, vão existir duas fibras e não só uma fibra ligando o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico. Como existe a figura de um gânglio, eu sempre vou chamar dessas fibras eferentes viscerais de fibra pré-ganglionar, então aquela mais próxima da medula espinhal, e uma pós-ganglionar, uma antes do gânglio e uma pós o gânglio. Essa fibra pós-ganglionar é então o segundo neurônio e essa vai fazer conexão então com o órgão efetor. No caso anterior,
do sistema nervoso eferente somático, eu considerava uma fibra muscular e esquelética. Nesse caso aqui, o órgão efetor vai ser uma célula muscular lisa, ou cardíaca, ou mesmo glândula. As diferenças que a gente observa sobre o ponto de vista simpático e parasimpático, nós vamos estudar com mais detalhe adiante. Mas é importante a gente considerar que, sobre o ponto de vista anatômico, nós vamos dispor de um gânglio cervical anterior, localizado nessa posição, pois existe uma cadeia paravertebral ganglionar simpática. Ela é paravertebral porque existe uma coluna vertebral. E ela é ganglionar, pois nessa região, as fibras que saem da medula espinhal se reúnem num gânglio, e esses gânglios se alongam ou se alinham ao longo da medula. Então eu digo que é uma cadeia ganglionar, paravertebral e simpática, porque somente o componente simpático é que se reúne nessa forma de uma cadeia paralela à coluna vertebral. E nós vamos observar, inclusive, que existe um gânglio cervical anterior bastante importante, porque nós podemos observar que essa cadeia paravertebral ela se inicia depois da região do pescoço. Membros anteriores, parede corporal, membros posteriores, região do períneo. Então, ela não existe uma proximidade com a cabeça do animal. Daí, a necessidade desse gânglio chamado, que é o primeiro gânglio da cadeia, gânglio cervical anterior, ele se torna bastante importante porque ele vai ser responsável por todas as respostas simpáticas que ocorrerem no nível da cabeça do animal. Então, é interessante, do ponto de vista da anatomia, considerar a existência e a importância desse gânglio cervical anterior. Com relação à posição do neurônio pré-ganglionar, e aí então já sabemos que existe um componente simpático e parasimpático, nessa figura eu tenho o parasimpático desse lado e o simpático do outro lado. Se eu considero agora a posição do neurônio pré-ganglionar, eu estou considerando esse segmento anterior ao gânglio, que é a fibra pré-ganglionar simpática. E aqui, nesse desenho, a cadeia paravertebral ganglionar e simpática. Então, se eu penso no neurônio pré-ganglionar, o que eu acabo observando? Do lado do simpático, não existe nada saindo da região cervical, ela está saindo da região torácica, indo até a região lombar. Então, eu digo que, sob o ponto de vista da origem do neurônio, ou da posição do neurônio pré-ganglionar na medula espinhal, ele é tóraco-lombar. Os axônios pré-ganglionares vão deixar a coluna lateral da medula entre T1 e L2. Então, ele é tóraco-lombar. Se eu olho o sistema nervoso, o segmento parasimpático do sistema nervoso autônomo, eu vou observar que todas as fibras pré-ganglionares elas estão saindo ou da região do crânio ou da região do sacro. Daí, então, sob o ponto de vista anatômico, dizer que ele é crânio sacral, ou seja, os axônios pré-ganglionares deixam a região do tronco encefálico, principalmente a partir do terceiro, sétimo, nono e décimo par, e assim como saem também da medula sacral e vão inervar, nesse caso aqui, mostrando vesícula urinária e órgãos sexuais. Então, isso é uma divisão, uma característica anatômica que considera a posição do neurônio pré-ganglionar. Ainda nessa mesma figura aqui, nós podemos observar quais são as diferenças anatômicas entre os dois segmentos simpático e parasimpático quando eu considero a posição do neurônio pós-ganglionar. Então, vamos ver no sistema nervoso simpático que existe uma fibra pré, existe o gânglio, então existe uma fibra pós-ganglionar simpática. Do lado do parasimpático, eu observo que sai uma fibra pré-ganglionar e já começamos a observar então que, nesse caso simpático, as fibras pós-ganglionares, elas se iniciam muito próximo da medula espinhal, porque existe essa cadeia de gânglio que limita, então, o tamanho da fibra pré-ganglionar e aproxima a pós-ganglionar da medula espinhal. Então, eu digo que, no sistema nervoso simpático, a fibra pós-ganglionar, ela surge de gânglios próximos da medula espinhal.
E no caso parasimpático, a gente observa que, na grande parte das vezes, esse neurônio pós-ganglionar ele vai surgir muito próximo da estrutura do órgão. Então, basicamente, surge em gânglios da parede visceral ou então muito próximos a ela. Uma coisa leva a outra, e quando se considera o comprimento da fibra do lado simpático e do lado parasimpático, o que eu observo? Que desse lado, que é o simpático, a fibra pré-ganglionar ela é curta. E a fibra pós-ganglionar, ela sai de perto da medula e vai até o órgão. Então, a fibra pós-ganglionar é naturalmente longa. No parasimpático, a gente vai observar o oposto. As fibras pré-ganglionares, elas são longas e as fibras pós-ganglionares são extremamente curtas. E como dito na imagem anterior, muitas vezes esse gânglio que é comum, tanto no lado simpático quanto no lado parasimpático, ele se encontra na própria parede da víscera. Existe algo interessante que a gente deve considerar toda vez que fala no sistema nervoso autônomo, que é a existência da glândula adrenal, que em humanos é chamada de suprarrenal por conta da posição supra, mas entre os animais vamos chamar de adrenal porque adrenal acaba dando uma ideia melhor de sua localização. E mais adiante, no curso de veterinária e na própria fisiologia, nós vamos estudar a glândula adrenal. Ela tem uma parte medular e uma parte cortical. Essa parte medular é justamente a liberadora de adrenalina, que é um neurotransmissor extremamente importante no estudo do sistema nervoso autônomo. Quem é a célula, então, liberadora de adrenalina? Nós vamos entender, então, que existe uma célula chamada de célula cromafim, que nada mais é do que um neurônio. E como ocorre a liberação? Então, a medula adrenal ela recebe uma inervação direta dos neurônios pré-ganglionares simpáticos. Está aqui. Essa é minha fibra pré-ganglionar. Essa fibra pré-ganglionar, que libera acetilcolina, por isso ela é chamada de colinérgica, ela faz uma sinapse direto com a minha célula cromafim, que é considerado como um neurônio pós-ganglionar, adrenérgico e rudimentar, então chamada de célula cromafim. Uma célula bastante rica em organelas, com um núcleo bastante ativo, com muito dictiossoma ou complexo de Golgi, porque sintetiza grande quantidade de elementos necessários aí à neurotransmissão. Essas células, então, que são as células secretoras da medula da adrenal, nada mais são do que neurônios pós-ganglionares. Essa fibra é pré-ganglionar, ela se encontra com uma fibra pós-ganglionar, só que marca uma grande diferença. Esses neurônios rudimentares, eles secretam então a sua substância transmissora diretamente no sangue, agindo, portanto, em todo o organismo. Daí nós passarmos a entender com facilidade que as respostas do sistema nervoso autônomo e relacionadas à liberação de adrenalina sempre são respostas muito expressivas, muito visíveis no animal, uma vez que o neurotransmissor não é liberado na fenda sináptica, como nós vimos no sistema nervoso somático. Esse neurotransmissor é liberado direto na corrente circulatória. Então, o efeito é naturalmente massivo, no sentido de massa. A medula da adrenal, como nós dissemos, ela tem um neurônio pré-sináptico, ou neurônio pré-ganglionar, liberador de acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai encontrar receptores na célula cromafim, que é o neurônio primitivo, e esse neurotransmissor, que é a adrenalina, jogado diretamente aqui no sangue. É o que nós dissemos na imagem anterior, aqui apenas na forma esquemática. Quais são as principais diferenças, então, que a gente pode entender agora entre o que nós estudamos no sistema nervoso eferente somático, que é o meu sistema voluntário, e o que nós estamos estudando agora no eferente visceral? Quais são as principais diferenças anatômicas consideradas assim, de um modo geral? Primeiro, no eferente somático, o órgão efetor era um músculo esquelético. Agora, o nosso órgão efetor, já que estudamos o eferente visceral, vai ser o músculo liso, cardíaco e glândula. Os corpos celulares vão ser encontrados em todos os níveis da medula espinhal e saindo através dos nervos espinhais. Nesse caso aqui,
nós não vamos encontrar corpos de neurônios que saiam da região cervical. Lembre que um segmento parasimpático é crânio sacral e o outro ele é tóraco-lombar, o simpático. Então, os corpos estão ausentes na medula cervical, na lombo-sacral, há um pequeno segmento ali onde não existe saída de fibras eferentes viscerais, assim como na região coxígea. No caso do eferente somático, a regulação, aí já é um pouco mais funcional, a regulação é voluntária e reflexa. Nós estudamos reflexos e estudamos mostrando que existe a involuntariedade. E vimos também que a partir dos impulsos que nós temos condição de gerar no nível cortical, eu consigo fazer movimentos inteiramente relacionados com a vontade. Então, existe uma regulação voluntária. Já no eferente visceral que nós estamos estudando hoje, essa regulação é somente reflexa, somente involuntária. O órgão efetor no sistema nervoso eferente somático, ele recebe um só tipo de neurônio eferente. Lembra que existia uma única fibra muscular, uma fibra nervosa, que vai em direção à fibra muscular, liberadora de acetilcolina. Nesse caso aqui, nós temos um órgão efetor que recebe tanto o neurônio simpático quanto o neurônio parasimpático. Aqui, no eferente somático, eu tenho um neurônio motor inferior entre o sistema nervoso central e o órgão efetor, apenas um neurônio motor inferior. E aqui, nesse caso, eu tenho dois neurônios, sendo um mielinizado e outro desmielinizado, que vai fazer a conexão entre o sistema nervoso central e o órgão efetor. O órgão do efetor, que é o músculo, no eferente somático, ele reage apenas com a excitação. Já no órgão efetor, no meu sistema nervoso eferente visceral, ele tanto pode ser excitado, então ele pode reagir com a excitação ou a inibição, que seria a paralisação do movimento. De modo interessante, no sistema nervoso somático, quando ocorre uma denervação, quando ocorre a retirada ou torna impossível a despolarização daquele neurônio, ocorre invariavelmente uma paralisia. Já no caso do eferente visceral, existe um princípio que chamamos de princípio miogênico. Ainda que não tenha estímulo chegando por meio de um neurotransmissor para que haja contração da musculatura lisa, algumas substâncias que elevam no momento onde não existe ou que existe uma determinada demanda, e aí essas substâncias promovem a contração da musculatura lisa. Então eu digo que existe um efeito miogênico. Substâncias criadas no local podem levar à despolarização e à contração da musculatura lisa de um dado segmento. Por último, o eferente somático, ele produz um ajuste rápido em relação ao meio externo. Você faz a contração voluntária de um braço e rapidamente você consegue colocá-lo em relaxamento. Já no caso do eferente visceral, não. Uma vez tendo uma reação, o controle acaba sendo lento e por meio da homeostasia. Normalmente, quando há uma necessidade maior, vamos ver no controle funcional, o sistema nervoso simpático é o que atua. E, tão logo, o estímulo que levou à ativação do sistema simpático deixa de ocorrer, ele volta lentamente à condição do equilíbrio, ou seja, à condição da homeostase. Bom, espero que a gente tenha conseguido, aí nesses minutos, passar algumas informações aí a respeito das diferenças anatômicas que existem, principalmente entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático.